Oi, gente. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade. Eu sei que tem muita gente que não tá, mas eu tô. Seguinte, eu tô passando aqui agora. Vou mandar um videozinho pra vocês. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Mas o assunto de vocês desse PET 2 são muito longos. A semana um trata sobre a Revolução Francesa, em 4 atividades. E a Revolução Francesa a gente gasta mais ou menos um mês para ver ela. Então eu vou ser bem prática, bem sucinta, eu vou de acordo com as atividades que estão aqui no PET de vocês, tá bom? Se eu perceber que o vídeo vai ficar muito longo, eu vou parar e faço outro vídeo. Eu prefiro fazer 2 vídeos menores do que um vídeo muito longo, tá ok? Então vamos começar. Na atividade 1, nós temos aí uma charge que tem 3 pessoas, né? Tem um senhor carregando mais 2 pessoas nas costas. E do outro lado nós temos uma pirâmide com as 3 divisões das classes sociais na França e na Europa de uma forma geral, durante o feudalismo e durante o absolutismo, né? A Revolução Francesa ela tem isso no século XVIII, e tem como grande inspiração o Iluminismo, né? Que começa no final do século XVII, mas vai ter o seu boom, o seu destaque total no século XVIII. E a Revolução Francesa também vai ter esse destaque no século XVIII, a partir de final do século XVIII, na verdade, 1789, é o ano de grandes mudanças na França, né? E essas grandes mudanças vão estar bem ligadas a essa divisão social. A divisão social que existia na França, nós temos lá a pirâmide, né? Aí no primeiro lugar nós temos o clero, que representava 1% da população. No segunda camada nós temos a nobreza, que representa 2% da população. E embaixo, na maior camada, nós vamos ter aqui embaixo a base da sociedade, que representava 97% da população. Vamos pensar matematicamente. A cada 100 pessoas, 1 era do clero, 2 eram da nobreza e 97 pessoas eram do terceiro estado. Quem compunha esse terceiro estado? Camponeses, trabalhadores autônomos como professores, médicos, advogados, engenheiros, todos os profissionais independentes. A própria burguesia era o maior representante desse terceiro estado. E quem é a burguesia? São os comerciantes. Quem são esses comerciantes? Nós temos a burguesia financeira, que são os donos dos bancos, os bancários e banqueiros. Nós temos o terceiro, a segunda classe de burguesia, que é a burguesia industrial, que são os donos das primeiras indústrias, das primeiras fábricas, tanto na França, quanto na Inglaterra, quanto em vários outros países. E essa terceira camada, que é todos os trabalhadores, que é o terceiro estado, eles queriam reivindicar os seus direitos políticos e sociais. Porque eles tinham dinheiro. Eles é que, tipo assim, que sustentavam o resto da população. Por isso que aí na charge nós temos um representante do clero e um representante da nobreza sentados usando a burguesia, o representante da burguesia do terceiro estado, como um cavalinho, né? E esse cavalinho sustentava o resto de tudo. Sustentava o estado inteiro, o rei, o clero, a burguesia, a nobreza, a sociedade inteira. Porque eles é que trabalhavam, eles eram a mão de obra, né? E essa mão de obra, que também era rica, que não era só uma mão de obra pobre, eles queriam participar da política, eles queriam participar da sociedade. E não só sustentar a sociedade. Então eles começam a reivindicar. E aí, o primeiro ato de revolta deles é a tomada da Bastilha, que agora, dia 14, vai fazer aniversário, 14 de julho, é quando acontece a tomada da Bastilha. No livro de vocês, na página 55, aqui tem uma imagem, tá aqui, a tomada da Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha era uma prisão política.
todos os inimigos do rei, da nobreza, do clero, eram presos lá, tá? Por exemplo, todo mundo que falava mal do governo, mal do rei, era preso nessa prisão, nessa Bastilha. E aí esse vai ser o primeiro momento onde a população vai sair para a rua de verdade, tá? Manifestação de verdade, não é só uma manifestação igual no Iluminismo, que era uma manifestação, como é que eu posso dizer? Uma manifestação apenas verbal. Eles vão para a ação. É uma manifestação onde a população resolve pegar em armas. E que armas eram essas? As armas do trabalho, o que eles usavam para trabalhar. Tanto que na atividade 2 tem esse quadrozinho sobre a Revolução Francesa, né? E essa imagem, ela representa exatamente a população indo para a rua, né, inspirada no movimento iluminista, que modificou o pensamento, modificou as ideias e fez com que essa população resolvesse sair para a rua e reivindicar os seus direitos. Aí nessa imagem nós temos muita gente com enxada, com foice, com facão, com várias ferramentas que eram as ferramentas de trabalho deles. E temos também pessoas influentes, que estão aí super bem vestidas e tal, que representam quem nessa imagem? Essas pessoas aí estão representando esses profissionais liberais, os banqueiros, né, os donos dos bancos, estão representando os donos das empresas, estão representando os intelectuais, que são os filósofos lá do Iluminismo, né, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau, John Locke e vários, o René Descartes e vários outros, tá bom? Gente, essa é uma matéria que me empolga bastante, mas é uma matéria bem extensa, tá bom? Nós sabemos que o clero e a nobreza tinham 100% de todos os privilégios. Para começar, nunca pagavam impostos. Sempre recebiam impostos, né? Eram sustentados. Diferente do terceiro estado, que pagavam todos os impostos e não tinham nenhum direito político. Olha só como que funcionava a questão da eleição lá. Você tinha um representante do primeiro estado, um representante do segundo estado e um representante do terceiro estado. Cada um tinha direito a um voto. Ou seja, 1% um voto, 2% um voto, 97% um voto. Ou seja, o primeiro e o segundo estado se juntavam e virava 2. O terceiro estado ficava sozinho. Então, todas as eleições, toda vez que eles pediam alguma mudança no sistema eleitoral, ou mudança nos impostos, ou diminuição dos impostos, eles perdiam. Porque o clero e a nobreza, cada um tinha um voto. Eles sempre votavam junto, porque eles não querem perder privilégios, né? E o terceiro estado sempre votava sozinho. Porque eles queriam ter um pouquinho de privilégio, mas nunca conseguiam ter esse pouquinho de privilégio. Aliás, não é nem privilégio, é direito, tá? Então, por isso, eles sempre reivindicaram, e eles começaram a reivindicar a partir do século XVIII, influenciados pelo iluminismo e pela vontade de, caramba, a gente tem o dinheiro na mão, ou a gente faz alguma coisa agora, ou a gente desiste, tá? Quais são as funções desses estados? O clero, a função era orar, era proteger a população através da oração. Segundo estado, a nobreza. A nobreza normalmente era formada por guerreiros, e a função desses guerreiros, proteger o estado fisicamente, proteger o reino fisicamente, né? E conquistar novos espaços. E o terceiro estado, coitado, a função era trabalhar e sustentar os outros, pagar impostos, né? Manter os outros dois estados, totalmente, manter o país, manter o reino. Nessa imagem do número 2, então, o que a gente pode observar? O que está acontecendo nessa imagem? É uma guerra. É uma guerra, uma disputa entre quem? Entre o terceiro estado e os componentes do primeiro e do segundo estado. Tá bom? Inspirados em quê? Principalmente nas ideias iluministas. Tá? O que essas pessoas estão querendo fazer aí nessa imagem? Estão querendo mostrar que elas também têm valor, tá? Estão querendo mostrar que elas também merecem ter participação política e não só a participação econômica. Qual que é a relação que eles vão ter? O iluminismo vai dar a ideia para que a revolução aconteça.
Vocês têm que diferenciar, gente, revolta de revolução. Revolta é quando eu quero mudar. Eu fico revoltada. Agora, revolução é quando eu começo a fazer a mudança, tá bom? Então, se a gente encarar o iluminismo como uma revolta, tá? Uma vontade de mudar, a gente encara a Revolução Francesa como a mudança, tá? Ok? Vamos parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? Então, daqui a pouco a gente volta com o segundo vídeo.